Sejam bem-vindos ao podcast da Personil. Hoje eu estou aqui com dois profissionais essenciais para a vida humana, para o movimento, para a saúde, para a nutrição e tudo mais. Estou aqui com a Priscila Shire. Prazer estar aqui. Muito Obrigado bom. pelo convite. Obrigado por ter aceitado, tá? Estou aqui com o Bruno Gimenez, né, Brunão? Bem, certo? Brunão, que é o nosso diguinho aqui, né, Bruno? Ô, louco, que isso. Sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem do conteúdo. A gente quer trazer, a Priscila vai trazer uma coisa bem bacana pra gente aqui hoje. Priscila, fala um pouquinho de você, sua especialidade, o que mais você trabalha hoje no consultório, e o que você tem mais visto assim que tem te preocupando nessa... Então, eu sou nutricionista infantil. Eu trabalho então só com a área de crianças, tanto da introdução alimentar, seletividade alimentar, lancheira escolar, obesidade, sobrepeso. Então é tudo englobado a criança. A criança. E todos esses tópicos que eu falei também estão um pouco englobados com tudo, um pouco de cada um vai englobando e forma a criança, né? Legal, tá? Bruno Gimenez. Diga, Brunão, como é que tá a sua atividade aqui no estúdio hoje? Que tanto de criança que você atende? Como é que as crianças estão chegando aqui pra gente? Bem, eu atendi mais crianças antes, agora eu tô com menos crianças, tendo mais duas só agora. E dessas duas, dá pra ver bem, tipo, uma diferençazinha de criança que se alimenta bem e criança que não se alimenta muito bem. Tipo, nem precisa falar, tem seletividade e tal. Acho que vai conseguir explicar um pouquinho melhor das partes de alimentação. Mas tá indo. Priscila, vamos lá. Eu venho de uma época que criança brincava na rua, criança corria, minha mãe tinha que brigar pra gente entrar pra dentro de casa, comia de tudo, se deixar comer até bola de arroz, pedra, tijolo. Um salzinho foi gostoso. Não tinha tempo ruim. A gente comia de tudo. E você falou um termo aí que eu acho que as pessoas conhecem, mas desconhecem, né? Que é a seletividade alimentar, é isso? Isso. Fala um pouquinho disso pra gente. Como é que se dá? Como é que tá? A seletividade alimentar, então, ela é caracterizada pela criança que ela seleciona os alimentos. Então, seja por um grupo alimentar muito restrito, então só come macarrão. Então, é o único alimento que a criança come. Uhum. Ou pode ser que ela selecione por um formato. Só come a carne se for em filezinho. E aí, só come se for daquele jeito. Se ou for só come bolinha. se for naquela panela. Então, isso são seleções de alimentos. A gente costuma falar caracterizado a seletividade alimentar quando a criança para de comer mais de 30 dias, a refeição ela se torna um ambiente tumultuado, então a mãe briga, a criança chora, não quer ficar na mesa, aí sai correndo pela casa. A gente tem um termo que a gente utiliza muito também, que é a colher perseguidora, que a mãe sai correndo com a colher. Então tudo isso a gente caracteriza como uma seletividade alimentar. E também aquela criança que ela comia tudo, por algum trauma, algum momento, ela deixou de comer. E aí ela se caracteriza por uma seletividade alimentar. Existe um trauma? Você acha que Sim. Ela pode ter parado por Não, a seletividade alimentar geralmente tem uma causa. Não uma, mas várias. várias? Então ela pode ter um trauma de engasgo, ela pode ter um trauma de separação dos pais, um trauma de mudança de cidade, de escola. Né? São pequenos traumas, mas pra gente não sente. Mas pra criança é alguma coisa muito grande. Ou seja, também alguma coisa que uma avó ou um avô brigou com ela e criou um trauma com aquele alimento. Ou os pais brigavam nas refeições e criou um trauma na refeição, aí a criança já não quer ficar mais na mesa. Ou a criança também não está adequada na mesa. O pé dela não encosta no chão, ela não tem apoio. Tudo isso vai dificultando a alimentação. Gestação, amamentação, introdução alimentar. Que é uma área que eu vejo muito também. E elas diz muito a respeito do que a criança vai comer no futuro. Então, se não faz uma boa introdução alimentar, ela não faz uma boa alimentação no futuro. E até a vida adulta. Que ótimo, Priscila. Eu te pergunto isso porque eu tenho 3 crianças em casa. 3 meninos. E isso acontece com eles, assim. Você vê que comia de tudo e agora eles selecionam algumas coisas. Ainda come, mas não é fácil. Eles selecionam a alimentação. Tem que ficar insistindo. Tem coisa que não adianta nem insistir que não come. E aí, insistir, a gente tem que saber a dosagem de qual que a gente pode fazer pra criança não criar esse trauma que eu tava falando. Porque senão a gente pode traumatizar. Mas então fala um pouquinho pra gente, como é que a gente lida com essa situação?
Como é que o pai e a mãe estão ouvindo a gente? Depende, assim, tem várias coisas. A gente precisa... Dá algumas dicas, só pra gente... A seletividade alimentar, ela é bem individualizada. Não dá pra gente falar, olha, tem que fazer isso. Tem algumas coisas que a gente consegue dar algumas dicas, por exemplo, não ficar insistindo muito, não brigar com a criança, transformar aquela refeição num ambiente calmo, tranquilo. Então tem que saber ter um jogo de cintura ali para aquele momento. A questão das telas, hoje em dia, elas atrapalham bastante a questão da refeição. Seja por uma TV ou um celular que a criança fica ali vendo e ela distrai do alimento. Na hora da preparação, né? Eu costumo falar que quando a gente vai no cinema, por exemplo, a gente senta com aquele balde de pipoca na frente. Vocês prestam atenção em quantas pipocas vocês comeram? Não. Então ele vai. Filme, né? Às vezes acabou metade do filme, a pipoca já acabou, você fala, eu queria mais. Você queria mais um. Acaba o trailer, acaba aquele pipoca, gente. Tá então a gente distrai quando a gente tá vendo alguma tela, alguma coisa assim. E isso acontece com a criança também, então ela come sem ver. E isso acontece também quando as famílias começam a esconder os alimentos ali no meio. Isso quebra a confiança da criança, então isso também não pode acontecer. Tá vendo, mãe? Então, a sua sopa que você fala que só tem carne e batata. Aquela carninha por trás do arroz ali. Então a gente tem que ter um geralzão assim, algumas diquinhas assim. Mas cada criança é individualizada. Cada criança tem um trabalho individualizado. Por causa daqueles traumas, aquelas causas que eu te falei anteriormente, cada um tem um, então a gente tem que tratar de maneira diferente. Ótimo. É importante a gente entender isso, né? Porque assim, eu venho de uma época que come ou come. Não tinha. E a gente não também. Tinha muita psicologia, não. Antigamente falava que era chato pra comer. Hoje em dia, a seletividade alimentar, a gente precisa tratar ela como se fosse uma alergia alimentar. Ela é mais ou menos uma patologia transitória. Então, a alergia alimentar é muito comum também em crianças. A gente tem visto bastante no consultório um número crescente de crianças com alergia alimentar, seja ao leite, seja ao ovo, ao amendoim. A carne. A carne também, peixe. Eu sou uma pessoa que tem alergia a peixe. Muito difícil de achar alguém, mas eu sou. E a alergia ela é uma coisa transitória. Então, geralmente está na criança pequenininha e ela vai curando, sarando com um processo, com acompanhamento ao longo dos anos. Então, precisa fazer testes, essas coisas, para a gente poder verificar se a criança está apta ou não para comer. Sim. Então, a maioria acontece com leite, aí a gente tem um estágio, a partir de 1 ano a gente introduz, na introdução alimentar, a partir de 1 ano a gente introduz o leite, a gente precisa ter certeza se ela não está ou ainda está com aquela alergia alimentar. Então, a seletividade alimentar precisa ser tratada da mesma maneira. Então, a gente precisa entender que a seletividade ela é um passo transitório para a criança. Então, a escola precisa atender as necessidades daquela criança, porque por trás disso tudo, eu no consultório vou estar fazendo um trabalho para reaproximar e ressignificar essa alimentação. Então não é só, não come e ponto. Tem que comer e pronto. A gente tem que fazer todo um trabalho. Porque geralmente a seletividade, a criança enxerga um monstro onde a gente vê uma florzinha. Sabe? Então essa é uma característica também da seletividade. E aí a gente não pode ficar forçando muito ela. E não é mais chato pra comer. Agora é uma criança seletiva. A gente tem uma nomenclatura agora. Ficou mais formal. Melhorou, né? Melhorou. Brunão, a gente recebe as crianças que chegam aqui. A gente vê que acho que cada dia mais as crianças estão mais atarefadas, né? Sim, muito. São muitas atividades, pro nossa. Tem crianças que fazem inglês, depois sabe inglês, vai muitos executivos aí, tem mais tarefa do que nós. Tem tênis aí também, o professor que joga tem muita coisa, muita atividade. Mas a gente vê que o exercício físico, ele é um pilar central para a criança pegar gosto, né? Eu acho que é uma sementinha que a gente planta, porque uma criança que tem uma rotina física, né, ativa, a chance dela levar isso pra vida adulta é muito maior, né, Brunão? É melhor. Igual, tipo, quando essa criança tem muito tarefada, demanda energia. Então, tipo, se ela não tiver uma alimentação saudável, se não tiver uma rotina de exercício físico planejada, ela vai acabar se desgastando muito, vai ter coordenação motora, ficar, tipo, vai ficar mais ofegante, vai ter uma opção respiratória tão boa. Então, esse exercício junto com a alimentação para criança que tem muita tarefada, minha filha vai pro balé, depois do balé vai pro inglês, vai pro francês, e só vai ganhando a pessoa. Então, se ela não tiver essas coisas tudo alinhada, a criança acaba tendo como é que eu posso dizer? A criança fica ruim, fica tipo,
Se faltou alguma coisa nela. Fala pra gente da parte física, assim. Qual é o desafio no nosso trabalho, da parte do exercício físico, de tentar introduzir essa criança dentro da atividade física? Porque assim, ó, com adulto já não é fácil. Né? Você trazer um adulto pra cá, fazer ele pegar gosto e fazer ele aderir ao treinamento não é fácil. Com a criança é 4, 5 vezes mais difícil, né? E como é que a gente faz essa introdução? O trabalho é lúdico, é um trabalho mais lento? Como é que a gente faz essa introdução? Depende muito da criança. Tem crianças que se adaptam melhor com a parte mais lúdica. Você vai fazer um exercício, só que já colocar tentar colocar um jogo no meio. Algumas brincadeiras para ela acostumar. Nossa, exercício físico é legal. Posso lá me exercitar, vai ser legal. Tem crianças que já não funciona assim. Tem crianças que, eu quero fazer exercício físico e gosto de exercício físico. Tem criança que chega e quer treinar mesmo. Eu quero treinar, eu quero pegar peso, mas para pegar peso tem que ensinar a criança a treinar, então tem que ser mais tranquilo. Então tem várias formas de trabalhar com cada criança. Você tocou num assunto legal, assim, o treinar peso, que eu acho que dá um podcast sozinho. Muitos pais, acho que acho que proliferou essa informação de que criança não pode pegar peso, tá? Eu já ouvi muito isso no consultório. Já ouviu? O que acontece no pegar peso, né, Bruno? A gente sabe que a gente não pode passar um treino com uma criança para hipertrofiar, para definir, para ganhar massa demais, não. Mas pegar peso, trabalhar a musculatura, isso é super saudável para a criança, né? Porque a gente vamos imaginar que a gente pôs uma criança no jogo de vôlei e ela vai jogar o vôlei. Quando ela salta e ela cai em cima do próprio peso dela, né? Ela cai e o sustento do próprio corpo dela, ela está sustentando aquele peso 10, 15 vezes. Então ela tá pegando uma carga. Né, Bruno? E evitar lesões, né, também. Evitar lesões. Então, o pegar peso dentro do treino é uma coisa saudável, né, Bruno? Sim, é indicado. Tem que ser indicado, porque, a criança vai praticar um esporte, se ela não estiver preparada fisicamente, ela acaba se lesionando no esporte, mesmo sendo uma criança. Claro, a criança não machuca. Acho que é sério. A gente fala muito da parte postural, por exemplo. Hoje as crianças estão muito anteriorizadas por conta do celular e tudo mais. Computador, a gente fica muito. Essa correção a gente consegue fazer com consciência corporal e tudo mais, mas tem que ter uma parte muscular, porque tem um músculo dela que está mais alongado e tem um músculo que está mais encurtado. Então a gente precisa fortalecer. Então é legal a gente ilustrar isso e falar para quem está nos ouvindo, porque é um tabu, assim. Tem gente que chega e fala, meu filho vai treinar, mas não vai pegar peso. Tem gente que acha que criança pegar peso não vai fazer a criança crescer. Isso, ela vai perder vai diminuir o crescimento e tudo mais. Mas não tem nada a ver, nada a ver. No consultório eu vejo muito também, que como eu trabalho com essa questão de alimentos, as crianças às vezes não têm força para partir uma laranja. Pra partir, sabe, fazer assim uma banana. Falta força, elas precisam trabalhar mais isso. Tem uma questão da TO também, que ela trabalha a questão sensorial e tudo mais, coordenação, né? Tudo. Mas as crianças, elas já vêm não apresentando isso durante o dia. Então, assim, elas não conseguem segurar uma colher, não conseguem segurar um garfo, mas você vê que não é uma disfunção. É uma falta de incentivo ali, de coordenação e tudo mais. De exercício mesmo. Aqui a gente recebe muito, né, Bruno? Crianças que não sabem correr. Tem bastante. A parte de coordenação motora das crianças chegam bastante defasadas. A criança não sabe às vezes que é direita e esquerda. Tem que ficar, pensa, direita pra cá, esquerda pra cá. Coordenação mais complexa, né? Perna e braço. Perna e braço, a pessoa não sabe coordenar direito. Então, as partes de coordenação motora das crianças aqui é bem puxada. Trabalha bastante essa parte. Por que nós estamos falando tudo isso, né, Priscila? Porque tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Se a criança não se alimenta bem, ela não tem força para treinar bem. Não tem nem ânimo. Nem para treinar bem, nem para as atividades do dia a dia, não é isso? E a nutrição, ela tá muito ligada a essa questão de ânimo, de força muscular por causa da proteína, que é a base do músculo e tudo mais, aquela parte que a gente já conhece da nutrição esportiva. Mas a gente precisa também identificar que a nutrição, junto com o exercício físico, ela ajuda na concentração na escola, ela ajuda na concentração da rotina da criança, né? No sono muito importante. Então a gente precisa saber quando a gente vai colocar certo alimento junto, né, ligado com aquele exercício. Então a criança, ela vai pro tênis, ou ela vem até aqui fazer um exercício. A rotina dela, né? É uma rotina que alimento ela vai comer antes, que alimento ela vai comer depois, que alimento ela vai comer na escola para poder absorver aquele ensinamento que ela tá tendo. Então tudo tá meio ligado, assim. Legal. A gente estava conversando um pouquinho antes e a gente tocou no fato da desnutrição, né?
Então, eu achei muito interessante o que você falou da desnutrição. Porque eu, particularmente, antigamente a gente tinha o conceito de que uma criança desnutrida é uma criança que não tem o que comer, que tá sem comer nada, tá magra, tá sem nada para comer, não é isso? Mas não é isso, né? Hoje em dia, uma criança desnutrida é uma criança obesa. Olha isso. Não necessariamente todas as crianças obesas elas são desnutridas. Mas como hoje em dia a alimentação industrializada ela tem muita gordura, açúcar e poucos nutrientes, essa criança ela consome muito desses alimentos e aí ela acaba ganhando peso, ganhando energia, ganhando várias coisas. Mas não tem nutrientes. Não tem ferro, zinco, vitamina A, vitamina B, D, enfim, várias coisas. O D é muito importante também, que elas hoje em dia não tomam sol mais. Então elas têm essa deficiência. E aí quando você vai fazer um exame de sangue, ela dá quase todos os índices dela baixo. E isso é uma criança desnutrida. Quando os exames de sangue dela dão alterados para baixo. Então quer dizer que ela tá faltando nutriente. Né? Não necessariamente faltando comida. Faltando comida ela tá ok, tá ganhando peso, tá crescendo bem. Mas a questão do nutriente, ela tá faltando. E o que isso acarreta para uma vida adulta, por exemplo? Porque é o que você falou, tá ganhando peso, tá comendo, tá tudo bem. Mas ela tem uma desnutrição. Tem várias coisas, né? A gente preocupa muito, por exemplo, quando é um colesterol alto, que também é um dos remédios que a gente indica é a atividade física. Exercício, né? Ele é associado a uma alimentação. Então, retirar aquelas comidas gordurosas e tudo mais. Então, essa alimentação cheia de gordura, cheia de açúcar, ela pode gerar uma obesidade que mais pra frente pode ser um risco cardiovascular maior. Então, um adulto que infarta cedo. Hoje em dia a gente tem adulto que está infartando com 30, 40 anos. 20 anos. Então, é muito cedo. Uma dificuldade também de aprendizado e tudo mais pra frente. Então, a criança não tem. A criança que vira um adulto, ela não tem muitas coisas para fazer. Uma hipertensão. Então, cardiovascular, hipertensão. A chance dela adquirir uma doença lá no futuro é muito maior. Não é isso? E aí, tem várias coisas que acarretam essa criança seletiva, obesa, não teve uma introdução alimentar, para os filhos também. Eu costumo falar que a sua geração é as próximas 3 gerações. Então você precisa pensar hoje para pensar nos 3 futuros. 3 futuros. Gente, no começo eu falei que eu tô com 2 profissionais que cuidam, essenciais para a vida. Eu acho que a parte nutricional, né, ela acho que é a parte mais importante que a gente tem na vida, porque se alimentar bem, comer bem, eu acho que é essencial para qualquer ser humano, né? E a parte física também, porque se a gente deixa... eu costumo falar, eu dei aula para idoso há muito tempo, e o idoso, quando ele perde a autonomia física dele, aí ele tem um declínio muito grande de qualidade de vida, ele se entrega. Tá? Quando ele para de dirigir, quando ele deixa de fazer as coisas do dia a dia dele, deixa de tomar banho sozinho, aí... E aí, até você estava perguntando, até a osteoporose também no idoso, ela tá um pouco relacionada com a alimentação. Então, tem várias coisinhas que a gente vai lembrando assim, aí a gente vai falar, se tivesse feito lá quando era criança, tinha uma solução. É o que eu falei, a sementinha, né? Plantou e vai colher lá na vida adulto, na vida de idoso, vai colher. Gente, exercício físico, nutrição, exercício físico é qualidade de vida, tá? Então, eu acho que as pessoas têm que conscientizar cada vez mais, tá chegando aí o dia da Nutri, tá chegando o dia do educador físico. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar cada vez mais que isso é uma coisa que tem que levar para a vida, tem que levar para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a vida de quem está no seu entorno, porque é saúde, é qualidade, né? Muito obrigado pelo papo. Obrigada a você. Vocês estão convidados para uma próxima. Obrigada, eu venho. Vamos repetir a dose, tá? A Priscila tem muito conteúdo para entregar pra gente, nós vamos... Pode me chamar mais vezes. Repetir a dose, né, Brunão? Sim, vamos lá. Muito obrigado, até o próximo. Um abraço. Valeu. Tchau.